Olá, hoje no Estúdio Rap a gente vai bater um papo com ele, que é presidente do MPD e também da Associação da Indústria Imobiliária de Alphaville, Tamboré e região, aqui nos estúdios do Alpha Channel, Mauro Dottori. Mauro, tudo bem? Como vai, Dalzida? Tudo bem? Tudo certinho. Mauro, já começa com a pergunta. Você sempre quis atuar na construção civil? Bom, eu tenho que retornar um pouquinho para te contar como é que eu cheguei até aqui. Nós gostávamos muito de mar em casa, meu pai incentivou. Eu fui para a Marinha, estudei na Marinha, que aliás é uma das coisas que eu estava com um grande orgulho. No Rio, né? Colégio Naval. Colégio Naval em Angra dos Reis. Em Angra. E depois eu fui para o primeiro ano da Academia Naval, que chama-se Escola Naval, que é do lado do aeroporto de Vila-Gagnon. E chegou no primeiro ano, cheguei à conclusão que não era exatamente aquele tipo de vida que eu queria. Me dava muito bem com as ciências exatas. Bom, o que eu vou fazer? Aqui eu sei que está muito bom, muito gostoso, mas talvez não seja onde eu vou ficar feliz. Aí eu fiz uma opção assim, mais daquelas racionais. Falei, olha, gosto de exatas, adoro matemática, principalmente gostava de física. Mas se eu me dedicar a isso, eu vou morrer de fome, porque eu sou um péssimo professor, porque eu sou bom de aluno, eu sou ruim de ensinar. Aí, bom, eu fui eliminando. Engenharia naval, isso eu também tinha alguma percepção daquele momento, quando nós saímos, isso era 1975, e estava acabando o desenvolvimento do Plano Naval Brasileiro. Estava fazendo água, literalmente, né? O Plano Naval fazendo água. Falei, bom, então engenharia naval não dá. A engenharia elétrica e eletrônica não dá. Engenharia por ser exata e por não ser nem física nem matemática, por não ser professor. Aí falei, olha, meu pai veio, apesar dele ser piloto, ele tinha uma construtora, uma pavimentadora, mexia com estradas, vou para o ramo civil, que talvez seja mais fácil até de me relacionar. E aí eu entrei, tinha uma certa facilidade, também a Marinha preparava a gente, que era uma maravilha, tive oportunidade. Não queria mais fazer nenhum militar, eliminei o ITA, eliminei o IME e vim fazer Politécnica aqui. Né? Pronto. Aí, se achou, se encontrou, me achei. Aí lá eu adorei o curso, adorei a faculdade, outra base muito importante da minha vida. E na realidade o que eu queria fazer mesmo era construir grandes obras, barragens principalmente, a gente adorava essa coisa. Mas, no meio do caminho, eu cruzei com o Marcelo Takaoka, nós somos colegas de turma, filho do falecido doutor Yojiro. E ficamos muito amigos, somos amigos até hoje, naquela época nós éramos muito próximos. Frequentei muito a casa dele e o pai dele me perguntou o que eu queria fazer da vida, quando já estava lá no quarto ano, alguma coisa assim. Eu falei, quero ser dono da minha empresa. Meu pai foi, hoje não tem mais, mas eu gostaria de seguir essa carreira empresarial. Ele falou, Eu falei, como é que você quer fazer isso? Vou estudar um pouco, sair da faculdade, entre em alguma empresa, fico uns 2 anos para aprender alguma coisa, como funciona o negócio, né, em si, não a engenharia. Engenharia também, evidente, mas mais o negócio. E vou ter minha empresa. Ele falou, tá errado. A gente faz aquela cara de interrogação, né? Tá errado aonde? Onde? Né? Falou, você quer mesmo? Eu falei, quero. Então saia agora. Aí minha cara foi daquele espanto. Eu falei, como assim, doutor? Saia com a tua empresa desde o começo. Se você quer ser empresário, não vá trabalhar. Vá você fazer a tua empresa. Eu falei, mas como é que eu faço isso? Eu falei, como eu fiz. Como você acha que nós começamos? O Albuquerque Takaoka daquela época, né? Que deu origem ao Alphaville. Sim. Era eu e meu sócio Renato. O pessoal fala que o Renato tinha dinheiro, talvez tivesse um pouco mais, mas não, nós éramos remediados como você é, hein? E as chances são mais ou menos iguais. Na realidade, ele me deu muita força, ele me abriu muitas portas aqui. Na época estava sendo feito a Aldeia da Serra, a Aldeia da Serra foi inaugurada em 1980, a gente estava se formando no final de 80, então começaram a surgir algumas casas e ele nunca indicava ninguém, me indicou fazer casa. Foi assim que eu comecei. Olha o crédito. Pois é, viu? Coisa boa. Postou coisa boa, mas foi um grande professor. E a região era uma região, propícia, né? Estava crescendo, aqui tinha muita construção saindo, os bairros começando, a Alphaville já consolidado, a Alphaville de 70 começou em 73, como você sabe, né? Então já tinha 7 anos, já tinha... Quando nós entramos aqui, eles tinha a Alphaville 1, a Alphaville 2, depois... Acho que no começo da década de 80, veio o Alphaville 3, 4, e do lado tinha Tamboré. Então era propício ao desenvolvimento. Tá certo que nós pegamos a geração da década perdida, né? Pois é, olha que coisa. A Veja fez uma reportagem sobre nós, cuja capa era o ovo de Colombo em pé, que era o Fusquinha do Itamar. O Itamar ressuscitou o Fusquinha e depois o ovo em pé de novo. E falava nessa reportagem, por acaso, por que foi a nossa turma? Porque nós fizemos engenharia civil, que era o símbolo do crescimento do Brasil, da infraestrutura, de até então. Né?
Década de 80, nós nos formamos em 80, minha turma de geração de 80. E foram lá buscar lá na USP, nós somos da USP. Então nós saímos, né? E foi muito interessante a reportagem, porque o que aconteceu? Eu queria fazer grandes obras. E as grandes obras estavam acabando, não tinha mais, né? Foi uma época muito ruim ao Brasil, né? Nós tivemos aí uma série de desmandos, o governo militar saiu, aí o Brasil quebrou. Na realidade não foi uma década perdida, foram duas, que foi de 1980 até praticamente 94. Uma coisa começou a voltar com o Plano Real. E aí o Brasil começou realmente a se endireitar, vamos falar assim, uns 2 anos depois. O Plano Real foi a base para consertar tudo aquilo. Mas resultado, nós ficamos 2 décadas aí perdidos. E isso tudo, eu nunca desisti do Brasil, apesar de hoje a frase está muito boa. O doutor Takaoka falava para mim: Mauro, não desiste. Eu falei: não desisto. Peguei o osso e vamos até o fim com ele. E aí eu fui para a área de edificações. Já estava aqui em Alphaville. Alphaville, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, você veio morar em Alphaville quando exatamente? Não, nessa época eu não morava em Alphaville. Não morava. Nessa época eu casei em... Quer ver, nessa época eu morava em São Paulo, morava em Higienópolis, depois morei com meu pai, lá no centro de São Paulo, na Senador Queiroz, eu morava lá com ele. Era uma época que eu não tinha dinheiro. Meu pai também já não tinha mais, falei: bom, então vamos morar por lá. E depois eu vim morar aqui em Alphaville em 1989, que foi quando eu casei. Entendi. Eu morei num flat aqui no L'Etoile. Então veio para cá primeiro a trabalho e depois se apaixonou, claro. Não, já era apaixonado desde aquela época. Que eu tinha uma opção. Falei assim, quando você começa uma carreira que nem eu comecei, você tem que escolher. Então, eu tinha que guardar dinheiro, porque senão você não vai empreender nunca. Então não dá, ou comprava casa, comprava um apartamento ou qualquer coisa tipo aqui. Ou segurava ali, investia na empresa e reinvestia na empresa. Assim Tanto é que o meu título nessa revista, lá, na reportagem da Veja, era Mauro Sovina. Que eu contei isso para o repórter. E ele falou: eu não tinha dinheiro, eu tinha que guardar, né? Então eu morava mais modestamente, vamos falar assim, nada bom, não tenho nada a reclamar em absoluto de como foi esse começo meu. Aliás, olhando para trás, é até muito gostoso de ver. Mas realmente era uma opção, era outra, né? Mas voltando para cá, eu vi Alphaville dessa década, porque nós começamos a faculdade em 76. Em 76 já tinha o Alphaville Tênis Clube, já tinha o Alphaville 1, estava completando o Alphaville 2. Olha só. Então foi essa época que eu comecei a vir para cá. Então foi desde o começo, então eu conheço um pouco do bairro. Já foi se programando, né? Desde então, para vir para cá com tudo, para morar, para criar os filhos. Você tem quantos filhos, Mauro? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Trabalham na área também? Eles estão, meus filhos também têm outra coisa. Então eu tive que atrasar o casamento. Da minha turma são os que casaram por último. Tudo isso para reinvestir sempre na empresa. Poxa, que história. Eu tenho que escolher o que eu vou fazer. Né? Claro. E você escolhe isso, mas às vezes você não teve nenhum sacrifício. Isso acaba acontecendo naturalmente. O que eu sempre fui é muito focado. Falei: eu quero isso, eu vou fazer isso. Então você escolhe, você vai. Isso fica, no fundo, fica até romântico. Você, na realidade, qual é a melhor época da sua vida? Da minha vida? É agora que eu estou aqui batendo um papo, estou aqui na Rap Comunicação, porque você está vivendo o teu momento presente. Exato, concordo. Então, todos aqueles momentos foram felizes para mim. Cada um na sua maneira de ser. Hoje, por exemplo, na realidade eu acabo tendo... Eu achei que fosse trabalhar um pouco menos, eu pudesse ter algumas regalias, como por exemplo, eu gosto muito de praia, voltar segunda de manhã. Imagina. É mesmo? Fica difícil tirar uma folga? Olha... Eu vou falar o seguinte, trabalho, a minha folga não tem muito, trabalho tem muito. A minha folga que eu estou tirando são mais férias. Eu estou esticando férias, vamos falar assim. Então, estou tirando mais tempo. É muito difícil a gente tirar mais que 1 ou 2 semanas. 2 semanas já é tempo máximo. Então, já tirei... É o 3º ano que eu tirar 3 semanas de férias seguidas. Então, isso eu faço. Mas, de resto, não. Mas sem nenhum problema, que também é uma outra fase. Existem outras responsabilidades que vão vindo. Claro. Da sua história. Agora, você está falando de relaxar, né, para poder descansar um pouco, já que você está falando disso, o que você gosta de fazer aqui em Alphaville para relaxar? Olha, na realidade, em Alphaville eu tenho feito pouca coisa. Alphaville é muito Alphaville Tênis Clube, eu joguei bastante tênis, gostava muito, tenho grandes amigos de lá, mas, sabe, a gente vai ficando mais maduro e tal, entra em idade no condor, né? Com dor de ombro, com dor de cotovelo, com dor de joelho. Acabou o tênis, né? Eu tive que parar o tênis, porque eu tenho uma série de problemas de articulações. Então, praticava tênis? Praticava tênis e, na parte de saúde, eu frequentava o clube, que eu corria, fazia musculação lá. Então, para mim, aquele clube tem muito da minha história. Meus filhos fizeram o projeto Alfinha,
Na época, o presidente era o que é o presidente atual, que é um grande amigo, que é o Marcos Chiaparini, né, que ele voltou. Então, frequentei muito aquele clube. Vou até hoje, mas bem mais espaçado. Parou um pouquinho o esporte. Então, né? quando tem um tempinho, fica em casa, curte filme, curte séries. Você gosta de House of Cards, que a gente já conversou Mas aqui. muito pouco, viu? Que eu comecei a assistir aquele... Eu curto muito pouco televisão, na realidade. Mas aqui eu curto muito trazer a turma, porque aqui é uma cidade... As casas têm uma característica de ser casa de interior. Então, você traz seus vizinhos, você traz os seus amigos, então você faz o seu churrasco, recebe. Isso a gente gosta muito de fazer. E é muito propício, o local é muito gostoso. Fora que você pode andar, pode pegar o cachorro, andar na rua. É um privilégio, não é não? Claro. Devia de ser uma normalidade, né? Mas é um privilégio, hoje né? em dia a gente se vê como Pois privilégio. Aliás, falando nisso, o que você acha da segurança em Alphaville hoje? Olha, a segurança em Alphaville é muito acima da média brasileira, inclusive nas cidades que não têm um bom nível de segurança. Mas óbvio que ela também... Não vamos esquecer que Alphaville está cercada também, nós estamos na região de Marco São Paulo, que tem, como todo São Paulo, toda a região, aliás, todo o Brasil, infelizmente, tem, trouxe aí uma riqueza, junto com essa riqueza, também traz as pessoas aí que não são bem-vindas, vamos falar assim. Né? Então tem um nível de, nós somos cercados aí por um nível de insegurança, vamos falar assim. Sorte que nós tivemos boas prefeituras aqui, não é nenhum elogio de graça, que realmente investiram na cidade e a cidade, pelo menos você vê Barueri, é uma cidade tida com um índice de desenvolvimento humano muito bom. Claro. IDH muito bom. Santana também isso daqui. Então investiram, quer dizer, espalhou um pouquinho essa riqueza e não deixou aquele feudo, que hoje eu me sinto como se fosse um feudo. Eu leio aquelas histórias dos tempos medievais, tá? Ou antes dos romanos, né, que a cidade era murada e você tinha que morar dentro por causa da segurança. Qual a diferença para hoje? Que coisa, né? Para se pensar isso aí, né, Mauro? Agora, você falou de Barueri e tudo, a gente está falando agora, falou das administrações e tudo mais. No ano passado, tanto a Associação da Indústria Imobiliária, Alphaville Tamboré Região, quanto a Prefeitura, vocês realizaram no ano passado o primeiro concurso internacional de arquitetura e urbanismo de Barueri, que é o Reviva Boulevard, né? Isso. Eles premiaram, inclusive, os primeiros colocados e tudo mais. Qual a importância de um projeto desse e como ou de que forma essas iniciativas elas interferem nos moradores de Alphaville e região, Tamboré, aldeia, enfim? Olha, vai interferir tanto em Alphaville quanto Barueri seja melhor e Barueri se torne uma cidade mais nivelada em todos os seus sentidos, principalmente no sociocultural e econômico com Alphaville, que tem um nível realmente muito alto. Os níveis mais altos do Brasil estão aqui, em Alphaville, isso é indiscutível. Então, isso melhora toda uma parte de convivência social, em primeiro lugar. Segundo, eu não consigo entender, como eu te falei, se a gente está morando, a gente criar uma ilha, que a gente não distribua um pouquinho de tudo, principalmente da riqueza, e essa riqueza traga benefícios realmente onde você mora, onde está perto que você mora. E quem não gosta de morar e ter orgulho da cidade que mora? Claro. Quem não gosta Claro, disso? Quem não gosta de engraçado, saber que Mauro, lá vai ter um negócio gostoso, bom, bem feito, como tem em grandes cidades do mundo, você cria um novo parque, você cria um novo centro revitalizado. Exato. Isso faz parte. Porque é engraçado, viu, Mauro? Às vezes a gente conversa aqui, inclusive com outros entrevistados aqui do Estúdio Rap, e a gente vê Alphaville, muitas vezes chama Alphaville de cidade. Né? E Alphaville é um bairro, aquela velha história que todo mundo já sabe, que está ou em Santana ou em Barueri, enfim. Alphaville, que eu digo, Alphaville região, todos os condomínios e tal. E as pessoas veem como uma cidade, mas às vezes elas esquecem, né? Esquecem que a gente está, na verdade, sob administração de Barueri ou de Santana. Então, na verdade, a importância de realmente dar esse crédito a esse município é importante, certo? É isso Olha, que você está querendo eu dizer. acho que não tem outra forma de você olhar. Tá? Primeiro, eu não entendo, volto a falar, já houve alguns movimentos, isso é natural que exista realmente, de separar Alphaville, porque a arrecadação muito grande vem daqui. Eu acharia isso um erro muito grande da nossa parte, da nossa pequena sociedade, se fizesse isso. Tá? Por quê? Você vai acabar criando um cinturão de pobreza ao seu redor, que vai te trazer todas as consequências em termos de violência, em termos realmente de desenvolvimento urbano, índice de desenvolvimento humano e urbano daquela região, que reflete em você. Nós vamos acabar pagando essa conta de maneira muito pior. Então eu não vejo assim, eu vejo que você tem que estar realmente, para mim, funciona muito bem, quanto mais integrado isso esteja. Claro, vão sempre existir diferenças e não vão ser utópicos achar que isso nunca vai ser de outra forma, não. Qualquer lugar do mundo é assim. Mas quanto mais nivelado, melhor é para todos.
Então nós temos que entender isso. Exatamente. Agora eu quero saber qual a sua opinião a respeito de uma solução para esse tipo de coisa. Mas isso tudo daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já.